Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a elas. O Estadão coloca no alto da primeira página, está aqui, os jogadores do Corinthians comemorando a defesa que o goleiro Hugo fez de um pênalti que empataria o jogo na soma dos dois jogos. O Corinthians ganhou o primeiro de 1-0 e que provavelmente levaria este jogo aos pênaltis. Como o jogo empatou 0-0, o Corinthians sagrou-se campeão paulista. E provavelmente os jogadores estão atribuindo esta vitória, além do esforço corintiano, ao goleiro Hugo, que, na verdade, defendeu com maestria um pênalti, o que permitiu que o Corinthians não fosse para os pênaltis e garantiu a primeira colocação no Campeonato Paulista e, consequentemente, ao título do campeonato. O terceiro, está aqui, a legenda, o primeiro título paulista do Corinthians veio com empate em 0-0 com o Palmeiras e um jogo tenso e com poucas chances de gol. Aos 28 minutos do segundo tempo, o goleiro corintiano defendeu seu 7º pênalti em 9 meses, batido por Rafael Veiga. Sempre no esporte se diz que o time perdeu um pênalti, que Rafael Veiga perdeu um pênalti no caso. Não perdeu. O goleiro também tem as suas virtudes na habilidade que teve em saltar no momento exato e fazer aquela brilhante defesa. O que assusta um pouco foi a violência em campo, uma violência que é capaz de contagiar a torcida era só corintiana, mas assim mesmo teve um comportamento, parte da torcida evidente, reprovável, jogando fogos de artifício no campo e quase acertando, inclusive, jogadores do Corinthians. Foi a parte má do espetáculo de ontem em Itaquera. Bom, parabéns aos corintianos, vamos ver se anima um pouco a população, se dá mais ânimo à população tão sofrida pelos aumentos de preços e pela instabilidade política que o Brasil apresenta neste momento. Vamos ver os outros jornais. Está aqui o Globo. BC prevê inflação fora da meta até 2027. E Galípolo vê cenário incômodo. Desculpe. Banco estima prazo após o governo Lula para índice IPCA ficar dentro da margem e revisa para baixo projeção do PIB em 2025. Não é nada animador o panorama, né? Não é nada animador. A inflação tem um momento econômico, se você olhar pelos números, interessante, no mínimo, no Brasil, porém, nos alimentos continua a subida de preços. Deixa eu ver esse texto do Estadão aqui, é curtinho e vale a pena dar uma lida. Ao analisar projeções para a inflação e o crescimento econômico brasileiro, o Banco Central previu que a inflação deve seguir fora da meta neste e no próximo ano, recuando para dentro do intervalo de tolerância apenas em 2027. O órgão ainda reduziu de 2,1% para 1,9% a sua estimativa para o crescimento do PIB em 2025. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou ter consciência de um momento mais incômodo de indicadores econômicos,
citando a combinação de inflação fora da meta e juros mais altos, patamar que o Copom deve manter por mais tempo para o controle dos preços. O governo continua gastando, continua criando fatores que são inflacionários e, portanto, o Banco Central, que não tem muitos instrumentos, não pode reduzir gastos, etc., o que faz? Sobe os juros, dá uma brecada na economia e, dessa maneira, a gente vai mancando de um lado, tropicando do outro, tentando fazer com que o país funcione. Agora, funcionar desse jeito, né, amparado por muletas em cadeira de rodas, não dá, né? Não dá. Não é assim que funciona. O Globo também coloca aqui um protesto em Tel Aviv. O parlamento de Israel conseguiu aprovar uma lei inspirada pelo governo Netanyahu que reduz o poder do judiciário. Reduz o poder do judiciário. E houve uma reação das oposições, mas o governo, que é dirigido por uma figura esquisita, por uma figura que vai ficar mal com a história, Benjamin Netanyahu conseguiu uma vitória. Quer ver? Está aqui a linha de descrição da foto. Legislação que aumenta o poder político nas indicações para a Suprema Corte e tribunais passou com folga pelo parlamento, apesar de boicote da oposição. A reforma do judiciário, que teve o patrocínio de Netanyahu, gerou protestos em Tel Aviv. Você vê que não é só no Brasil que o judiciário está em questão, né? Há em outros governos, em outros países, questões que não são semelhantes, mas colocam em choque os limites, né, do poder, que acaba invadindo os outros poderes, como aqui no Brasil está acontecendo. É tudo muito bonito, as pessoas se cumprimentam, você olha uma cerimônia, está todo mundo numa boa. Não é verdade, não é verdade. Neste momento, o Supremo Tribunal Federal aponta, alguém usou essa expressão, aponta as suas armas em direção ao Legislativo para combater essa tentativa do PL de colocar em votação uma anistia para os acusados de tentativa de golpe e do 8 de janeiro. E aí é para salvar o Bolsonaro e permitir que ele seja candidato a presidente da República em 2026. Essa é a ideia, conseguir aprovar a anistia. Muito provavelmente, as oposições têm, o PL e os seus circunstantes partidos, né, têm a possibilidade de conseguir um número suficiente de parlamentares para chegar à anistia. Porém, os presidentes, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, já disseram que não colocarão em votação essa tentativa de anistia, porque não há clamor público, a bola não inchou, isso está apenas nas redes sociais, etc, etc. Quer dizer, não querem anistia. Mas tem uma outra reação que é a seguinte: está tramitando há anos no Congresso uma reforma, acho que é a reforma constitucional, que facilita a vida de muita gente,
remetendo alguns tipos de processos, e nesse caso o processo contra Bolsonaro, para a primeira instância. Em vez de começar lá no Supremo, cuja decisão é definitiva, começa lá embaixo. Então, o Bolsonaro começaria a ser julgado por um juiz singular, depois vai para uma. Enfim, todo o trâmite protocolar, e se houver um problema constitucional, acaba indo para o STF. Então, essa é uma outra tática que está sendo usada pelos bolsonaristas, porque eles já sentiram que existe um repúdio, pelo menos no meio político, por pressão do Supremo. O Supremo está atrás disso, no sentido de ser mantida a atual legislação, não ter anistia nem nada, e prevalecerem as penas aplicadas pelo Supremo. Você imagina o bode, com o Supremo tomando uma série de providências no sentido de condenar Bolsonaro e o pessoal dele, no caso, ele e esses 7 cuja admissibilidade do processo foi admitida esta semana, foi permitida esta semana, e aí vem o Congresso e mela todo o jogo. Não dá para imaginar que os senhores senhores e senhoras membros do STF permitirão isso. Estão apontando, e aí tem munição, viu? Tem munição. Tem parlamentares que não ousam desafiar o poder do Supremo. Se você pressiona, eu estou usando a palavra pressiona, que é a palavra verdadeira, mas se você conversa com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, fazendo com que eles vejam que é inconveniente essa anistia, claro, eles estarão do lado daqueles que são contra a anistia e querem evitar um choque, mais um choque, entre o legislativo e o judiciário. Vamos em frente aqui. Ex-presidente deve ter veredito sobre trama golpista até outubro. Projeção leva em conta ritmo das ações sobre a trama golpista no STF, que decidirá, no fim de abril, se recebe ou não denúncia contra o segundo núcleo do caso. Até o Bolsonaro, é um processo aqui entre nós, está acelerado, não faz parte dos usos e costumes do judiciário brasileiro. Esse está mais rapidinho, porque efetivamente existe a intenção de evitar que Bolsonaro seja candidato a presidente da República. Ele, nesse instante, é a única pessoa que tem condições, nesse instante, de enfrentar o candidato Lula, que será mais uma vez candidato à reeleição. Surgem outros nomes na direita, o governador de Minas Gerais, o Caiado, Ronaldo Caiado, médico, está fazendo um governo muito bem avaliado em Goiás. Tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quer dizer, esboçam-se lideranças à direita que poderão substituir Bolsonaro e gostariam de ter o apoio de Bolsonaro. Nesse caso, os holofotes apontam para um apoio ao governador paulista, mas ainda é cedo para saber. Eu, pessoalmente, acho que existe a intenção de punir de alguma maneira Bolsonaro, não permitindo, enfim, que ele seja candidato em 2026. Tem uma coisa aqui, quase doméstica, mas que é importante, e os jornais não estavam dando, e hoje apareceu na Folha. Olha aí.
Presta atenção, Anvisa suspende venda de creme dental após reações. Relatos sobre inchaço e ardência na boca levam a agência a tomar medida contra Colgate Total Clean Mint. Das várias pastas da Colgate, é essa que está em questão. Colgate Total Clean Mint. Estou imaginando que é uma alergia de algumas pessoas. A Colgate é uma empresa internacional responsável, creme dental é um creme super testado, é interesse da empresa que o seu creme dental funcione bem, né, que seja apreciado pela freguesia, enfim, pode ser um caso fortuito, vamos esperar uma decisão da Anvisa. Eu confesso, eu vou continuar, eu uso esse creme, eu vou continuar usando. Estou fazendo propaganda. Para mim não fez mal e estou imaginando que seja uma questão individual, enfim. Vamos ver o que a Anvisa vai dizer. Não fiquei com medo, não. Para mim não fez mal, continuo usando esse creme dental. Não vou engolir, é claro. Que mais? Aqui, novos medicamentos dão esperança contra HIV. Remédios de profilaxia pré-exposição viram debate na saúde como espécie de vacina contra a AIDS. Você vê que devagarzinho, a ciência vai vencendo esse flagelo da AIDS. PGR não vê provas contra Bolsonaro e pede arquivamento do caso do cartão de vacina. Paulo Gonet afirma não haver elementos que confirmem delação feita por Mário Cid. Essa história de vacina, claro que tudo tem que ser de acordo com a lei, falsificado, mas aqui entre nós, desculpe, é um caso menor, né, para ser colocado em paralelo com o caso do golpe de Estado, né? A PGR não vê provas, é uma história, parece uma história de falsificação de boletim escolar, enfim, e eles sabem que houve aí N casos de pessoas que deram uma contornada nessa história de vacina, resolveram seus problemas na hora de viajar, pessoas que estavam contaminadas e precisavam voltar aos seus países com urgência. A imprensa foi retratando. O Gonet resolveu pôr isso de lado, dizendo que não havia provas, uma história desse tamanhozinho, com fatos que, claro, a justiça tem que ser obedecida e tal, mas não dá para colocar um caso desse em paralelo com tentativa de golpe de Estado, como estão fazendo. Deixa eu ver a Vera Magalhães, só o título da Vera Magalhães. Lula mira em 2026 enquanto Bolsonaro vive inferno. Flávia Oliveira, decisão de julgar golpistas é marco histórico. Bernardo Melo Franco, ex-presidente deve manter ficção de que será candidato. Olha aí. Jovens, Ruth de Aquino, jovens ainda em formação que matam. De quem é a culpa? Tiago Gomide, dos arcos ao samba, Rio que não é para amadores. Vamos mudar de jornal, dar um pulinho aqui, Valor, já mostramos, o Estadão, já mostrei a Folha também. Gonet pede que STF arquive o caso da vacinação. Trump pretende taxar todos os setores, se incluir Brasil em tarifaço. O presidente Donald Trump pretende aplicar sobretaxa a todos os importados do Brasil, sem exceções, caso decida incluir o país no tarifaço que promete anunciar em 2 de abril.
Ah, um integrante da Casa Branca disse que o americano ainda não definiu se o Brasil entrará no pacote. É ruim, né? É ruim. Eu não sei se isso obedece a algum pensamento linear, político, econômico. Tenho sempre a impressão que o Trump está trabalhando da mão para a boca, sem um planejamento maior e que está botando o mundo de cabeça para baixo. Olha aí, também o Brasil de vez em quando dá umas rateadas. O governo Lula indica Manteiga para vaga na Eletrobras. Não ia deixar o coitado o Manteiga sem emprego. O governo Lula indicou Guido Mantega para uma vaga no Conselho Fiscal da Eletrobras. Uma graninha para o ex-ministro. Não, o passado não me condena, nada disso. Vamos esquecer o passado, passar um pano nisso. O ex-ministro da Fazenda está em lista de nomes sugeridos pela gestão petista para o Conselho da Companhia. Em 2024, Lula tentou emplacar Manteiga como diretor-presidente da Vale e não conseguiu. Aqui vem a inflação da comida. Ovo, café e tomate puxam a inflação da comida em março. A inflação dos alimentos no IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 do IBGE, acelerou a 1,25% em março, com a pressão das altas do ovo de galinha, 19,44%, do café moído, 8,53%, e do tomate, 12,57%. Tem muita gente pisando no tomate mesmo. No geral, inflação desacelerou 0,64%. A senhora dona de casa sentiu que essa inflação baixou ou ela baixou só no papel? Eu não sei, a impressão que a gente tem é que ela baixou só no papel. Não chegou para dentro da dona de casa que vai para a feira, que vai para o supermercado. Tem que ter a inflação que a população sente, tem que ter algum contato com a realidade. Drones dominam frontes na Ucrânia e matam mais que outras armas juntas. Folha visita frentes de batalha e acompanha o momento em que piloto de equipamento ucraniano mata soldado russo à distância. O drone é a nova arma, não é novidade nenhuma. É a Folha, antes é Folha, um jornal a serviço do Brasil. No tempo que eu fui editor-chefe e por muitos anos. Agora mudaram para um jornal em defesa da energia limpa. Será que nós vamos chegar à energia limpa com o Trump mudando as coisas? Como esse Trump aí está jogando? Deixa eu pegar um jornal de Israel. Olha aqui, continua. Não, aqui não tem tradução, não apareceu a tradução aqui. Estou atualizando, não apareceu a tradução. Problemas, as coisas continuam lá no Oriente Médio, que é um foco perigoso para o mundo, e muito mais na Ucrânia. Esse tal acordo que fizeram na Ucrânia não existe, né? Acordo reservado à navegação no Mar Negro e preservação das fontes energéticas não existe, né? Deixa eu voltar por Globo. Acho que o Globo nós mostramos quase inteiro. Daqui a pouco vão dizer que eu estou aqui puxando o saco dos marinhos. Não é verdade. Estadão, MASP, cruza a rua com mostra de Renoir e dobra a área de exposição. É uma nova extensão, uma extensão do MASP, um presente para São Paulo. Olha aí,
fim de semana. Mostra do Museu da Língua Portuguesa explora sotaques. Tá vendo? Notas e informações que são os editoriais. Vamos ver o que eu está. Para Guilherme Derrite, olha aí onde nós estamos chegando. Olha aí onde. Para Guilherme Derrite, que é o secretário da Segurança Pública de São Paulo, país deveria aprender com El Salvador. País deveria aprender com El Salvador. Referência de quem prefere a lei da selva à democracia. Gente, El Salvador resolveu prender todo mundo à torto e à direito. Realmente funcionou contra o crime, contra as quadrilhas, as pandilhas que existem lá. Agora, prendeu 40 mil pessoas, praticamente sem julgamento, com julgamentos precários. Quer dizer, arranhou a própria democracia no sentido de tentar acabar com a violência que está embutida no ser humano. Tem outras condições, questão de educação e tudo, mas está embutida no ser humano. Isso é terrível, né? Deixa eu mencionar a Eliane Cantanhede aqui. STF posiciona seus canhões contra a anistia. Isso nós já dissemos, né? Deixa eu ver esse editorial do Estadão aqui, se a gente consegue ver. Notas e informações. Duro é aumentar aqui o tamanho disso aqui. Notas e informações. Não estou conseguindo. Sob inspiração da truculência. Para Guilherme Derrite, o país deveria aprender com El Salvador, que reduziu homicídios em meio a denúncias de abusos e é referência para quem prefere a lei da selva à democracia. Secretário da Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, confirmou o que já se suspeitava. Seu apreço pela política da truculência tem no regime de exceção instaurado por Nayib Bukele, em El Salvador, um modelo a ser seguido. Durante recente evento em Brasília, com a presença de autoridades especialistas na área, Derrite afirmou que o Brasil deveria aprender com o pequeno país da América Central para reduzir os índices de homicídios e aproveitou para criticar um programa federal destinado a combater violações dos direitos humanos no sistema prisional brasileiro. Olha, um porém aqui. Derrite é candidatíssimo ao governo de São Paulo. Isso, gente, é propaganda eleitoral. É propaganda eleitoral. Ele quer se colocar como salvador da pátria. Tem muita gente que acha que tem que mandar bandido. Cuidado, a vítima pode ser você. Tem gente que acha que se deve justiçar indivíduos em praça pública, sem obedecer leis, sem obedecer a um clima que a democracia criou de respeito aos direitos dos outros. Direitos humanos é respeitar o direito de todo mundo. Eu já estou de olho no doutor Derrite. Eu estou achando que ele pedir que o Brasil... El Salvador é desse tamanho. Representa. O Brasil é um país que olha para o Brasil é um país tem grande território, tem uma grande população, não anda por razões que a gente conhece, mas tem tudo para ter uma liderança mundial. E algum dia vai chegar. Não sei se nós vamos ver. Mas não é El Salvador, desculpe, doutor Derrite. Quem tomou cafezinho hoje conosco? Ramon Martins ou Martinez, Geraldo Souza, Érico Nonato, Nadir Pavão, Maria Valéria, João Carlos,
Meire Ferian, Marcos Vinícius, Amaurílio Santos, Rubenal Hermano, Adonis Vieira, Quiciane Ferreira, Jesus Rizaldo de Santos, Jaqueta Ang de Itapiranga, Marcos Tadeu de São Vicente e Isabel Pilarete de Ribeirão Preto. Pessoal, tenham um bom fim de semana, os corintianos festejem, que o ano que vem as coisas vão mudar, né? A você, reflita sobre a sua família, sobre a sua segurança, reflita sobre intenções do governo dando benesses que são inflacionárias, num momento que se mira a eleição de 2026, sem se esquecer, consubstanciando tudo isso naquela velha frase daquele velho jornalista: é preciso passar o Brasil ali. Bom dia.